Bom, gente, então boa tarde para todos, né? Como o Eber me apresentou, sou o professor Tiago, aqui da unidade de Assis, do Colégio Ressurreição Santa Maria, professor de Geografia das turmas dos anos do ensino médio, tá? Mas também chamado de Coxa, tá? Que na verdade meu apelido é Coxa. Então, nós estaremos hoje, né, trabalhando aqui alguns tópicos, né, ligados à área de atualidades, certo? E eu gostaria também aqui de deixar um abraço bem grande aqui para o meu amigo Everton, professor Everton, aí do colégio aí de Catanduva. Tem aluno dele aí? Tem algum aluno do Everton aí? Tem? Então, pessoal, Amanda, quando você vê o Everton, fala que eu mandei um abraço para ele, tá? Pedro, mesma coisa, fala que o Tarzan, que nós fizemos faculdade junto, lá em Prudente. Moramos os 4 anos na mesma república. E lá o meu apelido era Tarzan. Então fala que o Tarzan mandou um abração para ele. Verdade. O Everton é um amigão meu, amigo de coração. De Tarzan para Coxa tá bem distante, hein, cara? Oi? De Tarzan para Coxa tá bem distante, hein? Nossa, muito, muito. Viu, pessoal aí de Catanduva? O apelido dele em Prudente era Geleia. Era Geleia. Então, se vocês não sabem, já estão fazendo agora, tá? Já estão sabendo agora. Bom, gente, então, nós temos hoje, né, 50 minutos aí para estar desenvolvendo os itens, né, de conteúdo para a nossa atividade. Então, a qualquer momento da minha fala, a partir do momento em que eu compartilhar a tela, eu não enxergo mais o chat. Então, a qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas, intervenções, ou quaisquer outras abordagens do gênero, peço, por gentileza, que abram o áudio a qualquer momento e realizem as perguntas. Tudo bem? Então, vamos iniciar aqui o compartilhamento de tela. Espera aí. E compartilhando. Então, é o seguinte, pessoal. Primeira questão é, o que são atualidades, né? Como estudar esse assunto? Na verdade, pessoal, eu gosto de definir atualidades como o conjunto de assuntos, né, que não necessariamente são publicizados nos veículos de comunicação, tá? Ou seja, nem sempre aquilo que sai nos jornais, sejam eles, né, televisivos, escritos, radiofalados, enfim, nem sempre o que sai nesses meios de comunicação faz parte, né, do rol de atualidades, tá? Atualidades pode ser entendido, pessoal, como conjunto de assuntos, como conjunto de temas, né, que direta e ou indiretamente realizam algum tipo de interface, algum tipo de sobreposição, algum tipo de relação com situações do nosso cotidiano, seja na escala local, na escala regional, na escala nacional ou até mesmo na escala internacional, certo? Então, estudar a atualidade basicamente consiste no quê? Em estar estudando, né, esse tipo de temática, esse tipo de assunto, ok? Mas como estudar a atualidade, né? Muitas vezes, ao longo aí desses 18 anos de trajetória, ensino médio, curso pré-vestibular, eu vejo os alunos perguntando assim, mas, coxa, basta eu ler jornal e pronto, eu estou preparado para entender atualidades? Eu digo que isso é um ponto, é um caminho, é um ato parcial, tá? Entender atualidades, basicamente, né, estudar atualidades, basicamente é o reflexo de uma construção diária em que você, ao entrar em contato, né, com as diferentes informações, com os diferentes eventos, com os diferentes acontecimentos que se desenvolvem, né, ao longo dos dias, né, ao longo dos meses, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, você consiga estabelecer o quê?
uma interface de relacionamento com o cotidiano do mundo em que estamos inseridos, certo? E é nessa perspectiva, pessoal, que na aula de hoje, né, nesse nosso momento de bate-papo sobre temas de atualidades para a Unesp e para a USP, tá? Vocês vão verificar que vários assuntos, certo? Que estão sendo abordados aqui, eles vão direta e ou indiretamente interrelacionar, né, com questões de geografia, de história, de filosofia, de sociologia, física, enfim, todos os componentes, né, que vocês estudam aí ao longo do ano letivo, né, vão também, de alguma forma, colaborar para esse entendimento. Tudo bem? Quero deixar aqui também um abraço bem grande para os meus alunos aqui de Assis, tá? Como também a todos os demais alunos da rede Ressurreição, né? Alunos do interior de Minas Gerais, do estado do Rio de Janeiro, como também aqui das unidades do estado de São Paulo, né? São Paulo capital e São Paulo interior. Então, começando aqui o primeiro tema, né? A pandemia. Bom, eu digo que falar de atualidades, falar de contemporaneidade e não citar a questão do Covid, né, é algo praticamente impossível. Mas, poxa, como que o tema pandemia, como que o tema Covid pode aparecer para nós nesses vestibulares, né? Então, as possibilidades são as mais variadas possíveis. Uma das formas, né, dentre as várias, eu cito, por um exemplo, a relação homem-meio ambiente, tá? Apesar de não termos ainda, né, uma definição concreta, uma definição unânime, uma definição definitiva sobre a origem desta pandemia, uma coisa é técnica e cientificamente comprovada e inegável, que a nossa forma de se relacionar com o assunto, com a área, com a temática ambiental, há muito tempo vem se demonstrando que bastante equivocada, né? Ou seja, a nossa forma de existir, de consumir, de produzir, de descartar, que muito pouco se preocupou, se correlacionou, né, com a temática ambiental, hoje ela vem o quê? Trazendo a sua conta. Hoje ela vem trazendo o seu preço. É aquela máxima da física. Ação, reação. Causa, efeito, né? E é exatamente nesse contexto, né, que, por um exemplo, a constante, a sucessiva, né, aproximação, ocupação de áreas nativas por presença humana vem fazendo com que cada vez mais nós humanos venhamos a ter uma possibilidade maior de entrar em contato com diferentes formas de vírus, né? Diferentes formas de bactérias, diferentes formas de vida que podem se reverter em agentes patogênicos, certo? E dependendo da maneira como esta forma de vida se relaciona, como essa forma de vida se interage, certo? Ela acaba o quê? Se tornando pandemias de envergadura global, exatamente como esta que nós estamos atravessando, tá? No quesito geopolítica, o tema pandemia, ele pode se repercutir de diferentes formas. Primeiro, a maneira como a vacinação se desenvolveu de forma desigual ao redor do mundo. De um lado, nós tivemos os chamados países centrais, né, tendo aí uma aplicação, né, uma porcentagem de aplicação na sua população
infinitamente maior do que aquela apresentada pelos chamados países periféricos, certo? Então, quando nós comparamos, por um exemplo, né, sobretudo nos primeiros momentos da vacinação, né, as taxas de vacinação dos países centrais comparados com países periféricos, vamos ver esse absurdo. Para vocês terem uma noção, gente, a meta do continente africano era atingir, até o final de 2021, 10% da população vacinada com a primeira dose. 10%, certo? E o que já é um número absurdamente baixo. E ainda para desafiar essa realidade, essa situação, a maioria dos países africanos, são mais de 50 países, né, que juntos compõem a organização política do continente africano, a maioria deles não vão conseguir o quê? Atingir este percentual, certo? A temática pandemia, pessoal, ela também pode entrar aí numa discussão do campo político, partidário e ideológico, sobretudo que trazendo matérias, trazendo gráficos, trazendo charges, porque é assim que esse tema também pode aparecer nos enunciados das questões, né? Abordando o quê? A questão dos negacionistas, a conduta negacionista, como também um termo muito atual, tá? Que são os chamados sommeliers de vacina, né? Sobretudo aqui no Brasil, né? Ou seja, pessoas que no momento da vacinação passaram a querer escolher qual vacina que iam tomar, tá? Vale lembrar que nesse caso aqui, o Brasil, apesar de ser, né, uma economia emergente, é um país que tem uma das maiores mais organizadas redes de vacinação do mundo, certo? Entretanto, não só de hoje, mas há muito tempo, a indústria farmacêutica brasileira, certo? Onde inclui, inclusive, né, os institutos de pesquisa, como, por exemplo, Fiocruz e Butantan, tá? Trabalham com a produção de fármacos, com a produção de vacina, com IFA importado, tá? Importado majoritariamente de onde? Da Índia e da China, tá? Então, há muito tempo, nós já tomamos vacinas com IFAs, né, com IFA vindo ou da China ou da Índia. E nunca nem questionamos. E agora, no momento contemporâneo, sobretudo resultante, né, deste acaloramento de alguns debates do campo político, ideológico e até mesmo partidário, né, essa situação de escolher qual vacina eu vou tomar, quem vai ser o fornecedor da vacina, acabou aí surgindo, e esse indivíduo ou esses indivíduos chamados aí genericamente de sommeliers de vacinas, tá? Algumas prefeituras do Brasil adotaram a seguinte medida, tá? Toda pessoa que chegasse no seu momento de vacinação e se negasse a tomar a vacina disponível, iria o quê? Ser deslocado, colocado para o final da fila, ou seja, não a fila física do dia, mas a fila etária, quando terminassem todas as faixas etárias, né, de vacinação, é que esses indivíduos aí seriam vacinados, certo? E o indivíduo ainda assinaria um termo de negação, ou seja, que ele negou tomar a vacina disponibilizada pelo sistema público de saúde, tá? E ainda, para a gente terminar essa temática, porque só ela aqui a gente falaria horas, horas e horas, falaríamos não, debateríamos, né, horas e horas e horas,
temos que destacar o quê? Primeiro, a corrida das grandes indústrias farmacêuticas no desenvolvimento da vacina, tá? Deixando claro que essa corrida não foi para fins humanitários, né? Eu falo que a preocupação humanitária, o foco humanitário, ele foi uma consequência. O foco fim desta corrida foi exatamente o quê? Os altos valores, né, financeiros, monetários, envolvidos, movimentados nesta busca, nesse desenvolvimento e posterior comercialização das vacinas, tá? E ainda, infelizmente, os inúmeros casos envolvendo o quê? Denúncias de corrupção, né? Superfaturamentos e outras questões correlatas, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, tá? E aí, seguindo essa linha de raciocínio, falar da crise econômica mundial, né? Quando nós tivemos aí o estouro, né, o start do Covid-19 na China no ano de 2019, poucas pessoas, né, do senso comum acreditavam, né, que esse vírus poderia tomar o quê? A proporção que tomou. Então, conforme a pandemia ela foi se espacializando, ela foi se territorializando pelo espaço global, em todos os continentes, né? As chamadas crises econômicas, elas foram o quê? Se estabelecendo. E por quê? Porque, como consequência do avanço do Covid, várias atividades econômicas sofreram em níveis diferentes de intensidade os seus efeitos, os seus reflexos, certo? E, por conta disso, tá? Vários países tiveram o quê? Longos períodos, né, ou intensos ciclos de recessão da sua economia, ou seja, o PIB encolhendo demasiadamente, tá? E, por conta disso, desemprego aumentando, problemas sociais, pressões sociais também aumentando. E como forma de enfrentamento, cada país adotou o quê? Um conjunto de medidas, né? Como, por um exemplo, aqui no Brasil, foram adotadas algumas medidas ligadas, por um exemplo, aos chamados saques emergenciais do Fundo de Garantia, né? Que até então só era permitido o saque no momento da aposentadoria ou na aquisição da casa própria ou quando envolvia algumas enfermidades, né? E aí, por conta, né, da situação econômica desfavorável e visando a injeção de dinheiro na economia, essa foi uma modalidade adotada pelo Estado. Além disso, foram adotadas medidas como, por um exemplo, né, os chamados auxílios emergenciais, em que pelo projeto, pela proposta, indivíduos, né, que tiveram as suas rendas, né, afetadas, que estavam desempregadas, que estavam sem renda, passaram a receber, por um período de tempo, um auxílio financeiro que variava conforme, né, a pessoa, se tinha filho, se não tinha filho, enfim, os valores eram variados. E também o fato de que algumas empresas, né, puderam adotar a suspensão de contratos de trabalho, reduções das jornadas de trabalho, e uma parte do salário foi paga, né, por meio de recursos geridos pelo Estado. Ok? Bom, até hoje, o mundo ele sente, né, esses efeitos da crise econômica. Eu diria que estamos ainda muito longe de voltarmos a uma situação dada, entendida, classificada, nomeada como normal, porém, né, vários especialistas em questões sanitárias, né, já afirmam que já saímos do olho do furacão, mas ainda precisamos o quê? Continuar com as políticas, tanto de vacinação, como também os cuidados de precaução, os cuidados de higienização, para que esse
certo controle desenhado, construído, não venha a ser o quê? Destruído, deteriorado, ruído, ok? Bom, a questão da educação à distância, né? Todos nós, né, que estamos aqui na rede Ressurreição, do dia para a noite, né, literalmente, a partir de março, se não me engano, março de 2020, tivemos a nossa rotina totalmente alterada, né? Ou seja, em questão de poucos dias, nós tivemos que nos adaptar, citei a Rede Ressurreição, mas isso em todo o contexto da educação básica no Brasil, como também no ensino superior, nos cursos que ainda eram 100% presenciais, né? Nós tivemos o quê? Uma mudança abrupta. Saímos do nosso clássico e confortável e habituado ambiente da sala de aula e tivemos que literalmente nos reinventar e nos adaptar ao novo ambiente de ensino, ao chamado ambiente virtual. Ambiente virtual este que permite com que nesse exato momento eu, falando aqui de Assis, da minha casa, consiga ter contato com vocês que estão aí, os alunos nossos de Assis, cada um na sua casa, como também os alunos, né, de Catanduva, de Uberlândia, Ribeirão, São Paulo, né, Rio de Janeiro. Faltou mais alguma cidade? Acho que não, né? São José do Rio Preto, isso. São José do Rio Preto, enfim, esse mesmo ambiente virtual que hoje nos possibilita esse tipo de possibilidade de interação, foi também o quê? Um momento de enorme desafio. Num primeiro momento, para o professor, para o aluno e para a família, certo? Também tivemos o desafio das tecnologias. Era até o que eu estava conversando agora há pouco, né, com o Weber, que é o nosso coordenador aqui em Assis, né, dizendo o seguinte, o quanto que estruturalmente o Brasil ele ainda está muito deficitário em relação às tecnologias da informação, incluindo a questão da internet, né? Porém, a maioria das escolas privadas, justamente, né, por um maior dinamismo econômico e dinamismo de gestão, já entraram em cena de forma intensa, fizeram os investimentos necessários, né, e gradativamente as atividades na modalidade remota se iniciaram e, posteriormente, aquilo que nós ainda estamos vivendo na modalidade híbrida, tá? Entretanto, moçada, esse tema aqui, ele também pode ser cobrado em vestibular em uma situação muito preocupante, que foi o quê? O aumento da desigualdade entre classes sociais. Se, de um lado, eu tive o aluno da escola privada, que, mesmo não sendo a mesma coisa do presencial, ele ainda teve acesso a uma atividade síncrona e com o mesmo professor dele, muitos alunos da rede pública não tiveram o quê? A mesma situação de oportunidade, certo? E isso por diversas razões. Por questões ligadas à gestão, por questões ligadas ao não adequado investimento e também por uma realidade que muitos de nós já sabíamos, mas muitos faziam questão de, entre aspas, digamos assim, fazer de conta que existia, que era o quê? A limitação do acesso a essas tecnologias. Aquilo que muitas vezes para nós pode parecer algo cotidiano, ou pode ser algo cotidiano, usual, normal, em muitos casos
isto não acontece, tá? Então, nós temos ainda essa situação, essa forma, esse ponto, tá? Em que a questão do EAD pode aparecer, tá? Vale a pena destacar também, né, que há muito tempo já vinha sendo debatido ideias como a escola física vai acabar, o aluno pode aprender de casa, o aluno não precisa mais do professor presencialmente. Há muito tempo isso vinha sendo o quê? Debatido, propagado, falado, mas é algo que eu já comentei até com os meus alunos aqui de Assis, né, o pessoal do ensino médio aqui, que tudo na vida, apesar de ruim, apesar das coisas ruins que às vezes acontecem na vida, mesmo nessas coisas ruins, nós podemos tirar lições boas, né? E uma das lições boas dessa tragédia que vivemos, né, é o quê? A evidência ou a comprovação daquilo que nós já sabíamos, mas muitos ainda não percebiam, que a escola, ela é um espaço não só de aprendizagem, de construção do conhecimento, mas que a escola, ela é um espaço social de convivência, de construção e até mesmo de proteção social, visto que é na escola em que muitos alunos, sobretudo aqueles oriundos de uma camada mais humilde, obtêm as principais alimentações, como também, né, a proteção para não ficar exposto a situações individualmente mais degradantes ou de violência. Tudo bem? Então, essa é uma forma como o ensino à distância pode aparecer em vestibular. Não tem como falar do quê? De atualidades, sem falar das eleições nos Estados Unidos, né? Eleições esta muito, muito, muito tumultuadas. Bom, tumulto na vida política partidária no mundo não é uma exclusividade dos dias atuais, dos dias recentes, mas é algo que há vários tempos, né, já vem aí ocorrendo. E, nessa perspectiva, quando nós falamos, né, de eleições nos Estados Unidos, no contexto geopolítico de atualidades, nós não podemos deixar de mencionar o contexto das eleições do ex-presidente Donald Trump e o que foram as suas repercussões. Primeiro, uma eleição envolta de denúncias ligadas à propagação de fake news, certo? Uma eleição envolvendo também inúmeras denúncias de crimes cibernéticos, incluindo, né, invasões de e-mail e outras situações privadas, da vida privada das pessoas no mundo virtual, certo? E também um cenário geopolítico mundial que foi marcado e ainda continua muito evidente do chamado avanço dos posicionamentos extremistas de direita, certo? Como reflexo dessa onda das eleições nos Estados Unidos, tivemos o start do processo do Brexit, que em 2017, né, que culminou na saída efetiva do Reino Unido da União Europeia em janeiro de 2021. Tivemos na Europa, além do Brexit, na Alemanha, pela primeira vez desde a Segunda Guerra, a eleição de grupos políticos partidários que formal e legalmente se apresentam como grupos neonazistas, de orientação neonazistas, né? Tivemos na França a chegada no segundo turno de uma candidata de um partido de extrema-direita, a Marine Le Pen, pela primeira vez na história, e aqui no Brasil também, né, um momento eleitoral que culminou também na
chegada ao poder de um grupo político também de ideologia clara e abertamente de direita ou de extrema direita, tá? Bom, mas essas eleições que ocorreram em novembro do ano passado demonstraram o quê? Uma mudança de cenário. Saiu um candidato mais extremista do Partido Republicano, o Donald Trump, certo? E entrou um candidato que, pelo menos em tese, no discurso, se apresenta como mais ponderado do chamado, isso entre aspas, tá? Do chamado Partido Democrata, certo? Entretanto, foram eleições muito tumultuadas, né? Porque tivemos o quê? Inúmeras declarações diretas e indiretas, incitando, né, ou incitadas, né, pelo ex-presidente Donald Trump, para que seus apoiadores, né, promovessem aí atos, ações de resistência. E dentre elas, um evento muito trágico que ocorreu esse ano, em janeiro, quando a sede do Capitólio foi o quê? Invadida. E nessa invasão tivemos o quê? Vidas ceifadas, né? Ou seja, os seguranças do Capitólio tiveram que responder também com o uso da violência, né, com o uso, desculpa, da força, a esse ato de violência de invasão. Tá? E a mesma coisa se correlaciona, dialoga também com algumas condutas aqui no Brasil extremistas e com falas extremamente inconstitucionais, como, por um exemplo, né, a destituição do STF, a destituição do parlamento e a instalação de regimes totalitários, de regimes, né, de modelos totalitários que ferem os princípios da Constituição. Então, essa movimentação, certo, política nos Estados Unidos, ela vai ter, sim, repercussões, como sempre teve, e como vai continuar tendo na geopolítica mundial, ainda por um longo período. Primeiro, porque ainda é o país que tem o maior PIB do mundo e ainda é um país que tem uma forte influência militar e cultural no cenário político mundial, certo? Vale lembrar também a escalada de ações violentas nos Estados Unidos, sobretudo por forças policiais, contra a chamada população afro-americana, o que se denomina no Brasil como afrodescendentes, nomeia-se nos Estados Unidos como afro-americanos, tá? Tendo aí o caso do George Floyd como o maior, ou o caso de maior evidência, o maior expoente, né, desta temática. Em uma sociedade que, constitucionalmente, como a nossa, todos são iguais. Entretanto, na praxis, nós vemos o quê? Um abismo absurdo quando comparamos o quê? Os indivíduos a partir das suas identidades étnicas. E se não bastasse, fazendo aqui um paralelo, né, dessa situação da crise econômica, tá? Covid e a própria questão dessa discussão da desigualdade étnica, que ela é latente no Brasil. Ontem, até por uma coincidência, assistindo um telejornal, mostrou aí o aumento, tá, da taxa de subocupação no Brasil. Tá? O que são subocupados? São aquelas pessoas que, apesar de desenvolverem alguma atividade econômica, alguma atividade produtiva, desenvolvem em quantidade de tempo e em riquezas, em recursos gerados,
num nível aquém, ou seja, num nível abaixo daquilo que podem e precisam, certo? Porém, apesar da taxa de subocupação ter aumentado no Brasil, até mesmo como reflexo do desemprego, tá? Os chamados grupos minoritários, não em quantidade, mas em representatividade, aumentaram mais. Então, quando nós comparamos os indicadores da mulher branca e da mulher negra, na mulher negra ou na mulher afrodescendente, aumentou mais. O homem branco com o homem afrodescendente, o homem afrodescendente aumentou mais esse percentual de subocupação, tá? Então, essa questão, né, social, essa questão de identidade étnica, tá? É um ponto latente no contexto aí da geopolítica e atualidade contemporânea. Tudo bem? Um outro assunto, né, atual, não menos importante e muito polêmico, são as questões do desmatamento, tanto na Amazônia como também no Pantanal. Tá? O Brasil, como vocês bem sabem, é um dos países mais ricos do mundo em biodiversidade, né? E nós temos patrimônios naturais imensuráveis, com ênfase, com destaque maior à Amazônia, como também ao Pantanal. Entretanto, nos últimos anos, nós estamos assistindo que a uma crescente do desmatamento. Olhem a palavra que eu usei, uma crescente e não um início. Destruição da Amazônia e do Pantanal é algo recorrente há muito tempo, mas que nos últimos anos vem sendo intensificado de uma forma que sucessivamente os recordes de desmatamento estão sendo o quê? Batidos, certo? E quais são as causas desse desmatamento? Nós temos várias. A exploração madeireira, o avanço da agropecuária, certo? Nós temos a questão do garimpo, certo? Mas temos também o quê? A existência de uma infraestrutura pública que nem sempre age de forma eficaz, tanto na prevenção, como também na punição daqueles que praticam estes atos, certo? E nesse contexto, tá? O Pantanal, no ano de 2020 e 2021 não está sendo muito diferente, tá? Vem o quê? Sofrendo muito com os efeitos das queimadas. Mas, Coxa, quais os efeitos das queimadas? Né? Nós temos muitos. A questão da diminuição da área florestal, a alteração no habitat de muitos animais e vegetais, certo? Perdas na qualidade do ar, devoluções de carbono que estavam armazenados, que estavam, né, sequestrados nas estruturas vegetais, no caso das diferentes formações, né, arbórea, arbustiva, rasteira, palmácea, enfim, né? Como também nós temos um impacto muito grande na dinâmica hidrológica, na dinâmica das chuvas. Como vocês bem sabem, né, boa parte das chuvas que acontecem no centro-sul do Brasil são chuvas vindas da onde? Da Amazônia, por intermédio dos chamados rios voadores. Só que, com menos floresta, menos evapotranspiração. Consequentemente, menos umidade na atmosfera, menos chuva. Essa quantidade menor de chuvas, atrelada a um desmatamento que acontece de forma desordenada em praticamente todos os biomas brasileiros. Mas manejo inadequado do solo,
que resulta em processos erosivos e assoreamento. Mas, né, a questão da retirada excessiva de água para irrigação está resultando no quê? Na ocorrência de níveis dos nossos rios, como também dos nossos reservatórios, tanto de abastecimento urbano, como também de geração de energia, demasiadamente baixo. Então, quando falamos, ou quando vocês ouvirem notícias, né, ligadas ao nível dos reservatórios baixos, não é só porque está chovendo menos, mas é também porque, primeiro, desmatamento. Segundo, retirada excessiva de água do lençol freático, o que compromete o reabastecimento de nascentes, certo? E ainda nós temos o quê? Uma dependência muito grande do setor hidroelétrico para atender a nossa demanda de energia elétrica. O Estado brasileiro, já sabendo disso, deveria ter acionado antes as usinas térmicas para diminuir, para aliviar o quê? A pressão sobre os reservatórios. Isso não foi feito no tempo adequado. Hoje, já sendo executado, mas com os níveis baixos e como forma, né, de estímulo a uma redução de consumo, adotou-se o quê? Reajustes da tarifa, algumas campanhas de publicidade e uma possível volta do horário de verão, que resultaria numa economia não maior do que 3% no total de energia. Porém, o Brasil poderia, né, digamos, ter feito e fazer daqui para frente políticas mais eficientes, né? Políticas mais eficazes no que diz respeito, por exemplo, ao estímulo à geração de outras fontes de energia renovável, como a eólica, como a solar, né? Mas nem sempre o que é tido, entendido como correto e como lógico é executado em nosso país, né? E um outro ponto, né, já que o meu horário está dando aqui até às 16h50, então, só para a gente terminar aqui, mas depois os slides com os resumos eu vou deixar postado no mural da pasta, tá? Daí é só vocês pegarem. O que eu quero destacar também, tá? Um tema importante. O chamado hidrogeonegócio ou geohidronegócio. Esse termo, moçada, ele faz referência a quê? Ao conjunto de atividades econômicas caracterizadas pela alta demanda de água. No caso, me refiro a quê? As atividades agropastoris. Então, se vocês encontrarem numa questão de vestibular que o Brasil ele é um grande exportador de água, tá? Junto com a soja, com o café, com o milho, com o cacau e com as carnes, também exportamos água, entendam o quê? Que na produção, no cultivo, né, desses produtos, temos o quê? Uma demanda muito grande de água. A considerar o fato de que a agropecuária no mundo, ela é a responsável, certo? Por 70% do consumo da demanda de água, certo? Em toda a sua cadeia de desenvolvimento. E no Brasil, partilhamos números semelhantes a estes. Tudo bem? Pessoal, queria ver então com vocês se alguém tem alguma dúvida, se tem algum ponto que não ficou claro, se alguém quer perguntar alguma coisa. Tranquilos? Então, beleza, então, pessoal. No slide que eu vou mandar lá no grupo, tem o meu e-mail, tá? prof.tiagohernandes@hotmail.com e o meu canal no YouTube, tá? Entrem lá, se inscrevam lá.
É GeoExplica com Tiago Hernandes, lá no YouTube. Beleza? Essa aula eu também vou deixar disponibilizada lá, tá? Então eu quero aqui mais uma vez agradecer a presença de vocês, tá? Agradecer também a todo o corpo gestor da APER, tá? Por ter aí disponibilizado esse momento com as sucessivas revisões, sempre à disposição de vocês, tá? Um beijo bem grande, fiquem com Deus, tá? Cuidem-se bastante, estudem, dediquem-se aos vestibulares, que os resultados melhores, vocês é que vão colher, tá bom? Um abraço, gente. Até mais.